Eu quero partilhar convosco uma palavra que Deus me deu para vos trazer esta manhã, mas antes vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, um pequeno texto. Segundo aos Coríntios 4, 5 a 10, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga comigo: abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Abatidos, mas não destruídos. Esta árvore que eu encontrei é uma imagem um pouco daquilo que eu gostaria de falar esta manhã. Reparem que a árvore caiu, o tronco foi arrancado da terra, mas ainda assim algumas raízes do tronco ficaram funcionais, ficaram na terra. E o que aconteceu foi que aquela árvore, a partir daí, cresceu, não é? Mesmo abatida, não foi destruída. Ainda conseguiu dar fruto, não sei se é uma folha, não sei se é uma árvore de fruto, mas certamente daria fruto também, ou terá dado, se era árvore de fruto. Esta árvore caiu há muito tempo, mas ela recusou-se a desistir, recusou-se a morrer. Mesmo só com uma única raiz agarrada à terra, esta árvore gerou vida. Ainda assim, ela cumpriu o seu propósito. Qual é o propósito de uma árvore? É florescer. Esta árvore floresceu, apesar de estar no chão, apesar de ter sido abatida, mas não foi destruída. Amém? Eu quero partilhar convosco esta manhã o caso de algumas figuras, alguns homens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que ficaram abatidos, mas não foram destruídos. E acabaram por cumprir à mesma o seu propósito de vida. É que nós às vezes partimos uma unha e dizemos: ai, que desgraça, já não posso fazer nada, já não posso não sei o quê. E foi só uma unha partida. E portanto, muitas vezes nós supervalorizamos as pequenas coisas, esquecendo de olhar para aquelas pessoas que têm grandes handicaps, têm grandes problemas sérios, e que ainda assim ainda têm aquele impulso, aquela força de vontade, aquela capacidade de lutar para dar volta às coisas, para dar volta ao texto. Nós temos na história inúmeros casos de homens e mulheres que, com deficiências graves, com portadores de deficiências graves, gravíssimas, ao longo da história, e que marcaram a história. E que eram contemporâneos de outras pessoas, tinham perfeita saúde, e que nunca ficaram na história, e que nunca fizeram nada de notável. Portanto, o que significa que nós podemos ser abatidos, mas não ser destruídos. O primeiro caso que eu quero trazer à nossa lembrança esta manhã é o caso de Moisés. Moisés perdeu uma posição de privilégio tremenda. Todos nós lembramos como é que Moisés nasceu numa fase em que havia perseguição, havia matança, havia ordem para que as parteiras egípcias matassem à nascença todos os filhos varões dos hebreus. E a mãe de Moisés conseguiu, enfim, que o menino nascesse, e foi com a colaboração da filha Miriam, levou-o num cestinho devidamente betumado e com umas mantinhas, e levou-o até junto do rio, junto aos salgueiros,
para que a menina ficasse a vigiar, e vimos como a princesa, a filha do rei do Egito, a filha do faraó, estava a banhar-se com as suas aias e viu aquele objeto estranho, mandou ir buscar, viu que era um menino, apaixonou-se por ele, quis ficar com ele. Miriam, com uma certa sabedoria, com uma grande sabedoria, correu para ela e disse: se quiseres E ela viu pelas mantinhas que era uma criança hebreia, e Miriam correu para ela e disse: não, mas se tu quiseres eu arranjo uma ama de leite para essa criança, que era a mãe, não é? Então Moisés foi criado em casa da mãe, até aos 13 anos ou coisa do género. Depois foi para o palácio, e ele tinha uma posição de privilégio, mas ele sabia a quem pertencia, conhecia o povo a quem pertencia. E um dia viu os algozes egípcios maltratarem, chicotearem, maltratarem um dos seus irmãos hebreus, e certamente já o tinha avisado, ele não quis saber, e deu-lhe uma cachoada e sem querer matou-o. O que é que ele fez? Teve que fugir. Perdeu uma posição no palácio, uma posição importante, uma posição preciosa. O próprio nome Moisés é um nome egípcio, como Ramsés e outros assim do género, e ele estava destinado a ter uma posição importante na terra do Egito. E o que é que ele fez? Por causa daquele impulso, ele teve que fugir para salvar a sua vida. A sua vida foi destruída, a sua posição foi abatida. Ele foi abatido, a sua posição. Ele teve que fugir, ele perdeu os seus privilégios. Nós sabemos o que aconteceu. Mais tarde ele esteve 40 anos no deserto, entretanto lá casou, entretanto lá teve um encontro com Deus no Monte Horebe, em que Deus o encarrega da missão de voltar ao Egito, desta vez para libertar o seu povo. E ele, tremendo, apesar de terem passado 40 anos, apesar de tudo, ele ia voltar para uma terra de onde tinha fugido como um criminoso, e ele não sabia o que ia acontecer, e Deus persuadiu, superou cada uma das suas objeções, e foi sempre superando, dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim, tu não vais lá sozinho, eu vou contigo, confia em mim, é esse o propósito que eu tenho para a tua vida, é esse o plano que eu tenho para a tua vida, vai lá para libertar. Eu quero libertar o meu povo para fora da terra do Egito, para fora da escravidão, para uma terra que eu lhe tenho destinado. E Moisés acabou por se render, e depois desse encontro com Deus no Monte Horebe, ele foi ao Egito e libertou o seu povo para fora daquela terra com a direção de Deus. Ou seja, Moisés foi um homem abatido na sua posição real, na sua posição de privilégio, de alto privilégio na terra do Egito. Mas o encontro com Deus em Horebe impediu que ele fosse destruído. E este homem ficou na história, porque foi o homem que dirigiu, digamos, aquele grande empreendimento de trazer os egípcios para fora da escravidão, para fora da terra do Egito, e iniciarem uma travessia em direção à terra da promessa que Deus havia prometido. Digam-me lá uma coisa: se acontecesse com algum de nós uma situação semelhante, muito dificilmente nós voltaríamos ao Egito. Tínhamos medo de ser presos, tínhamos medo de ser torturados, tínhamos medo de ser mortos, tínhamos medo de encarar o poder, não é? E portanto podíamos dizer: não, olha, Deus permitiu que isto acontecesse, apesar dele ter duas cacheladas, não foi Deus, mas nós temos muito hábito de dizer que Deus, quando não culpamos Deus, dizemos que Ele permitiu, que é para a gente se sentir melhor, mas nós é que fazemos a asneira. Ele fez a asneira e pagou, porque as asneiras pagam-se. Há um preço a pagar quando nós fazemos a asneira, há um preço a pagar. Deus restaura, Deus abençoa, mas há um preço a pagar, depende da asneira que se fez. Há asneiras que não deixam grandes marcas, outros deixam, depende daquilo que se fez, enfim, depende da situação, mas talvez alguns de nós ficaríamos abatidos o resto da vida. E poderíamos encontrar um Moisés no deserto, amargurado, triste, sempre a dizer: mas porque é que Deus permitiu que eu batesse com aquela força no egípcio? Eu não o queria matar, mas aconteceu, foi um acidente, porque é que Deus permitiu? E eu perdi a minha posição. Para que é que serviu
todo aquele cenário do meu nascimento, aquele milagre da minha sobrevivência quando eu nasci, aquele milagre de eu ter sido, digamos, adotado pela filha do faraó, pela filha do rei do Egito, quando afinal acabo assim, desta maneira. Tive um início de vida fantástico e agora sou um trapo, sou um miserável. Ando aqui no deserto, a guardar gado, a cheirar a ovelha, ou boi, ou sei lá o que é, a cheirar mal, cabras, sei lá, a cheirar mal, e era para isto que eu estava guardado. Este é a amargura, este é o espírito de ressentimento, este é o discurso daqueles que não descobriram que a árvore pode ser abatida, mas ainda há umas raízes que permitem que ela possa florescer. Nós fomos abatidos, mas não destruídos, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Pensamos agora num homem do Novo Testamento, no próprio apóstolo Paulo. Saulo de Tarso tinha uma carreira brilhante. Ele tinha aprendido aos pés do maior mestre do judaísmo, o tal Gamaliel. Ele era cidadão romano, portanto, tinha uma posição social fantástica. Ele tinha uma preparação intelectual como muito poucos naquela altura poderiam ter. Ele tinha uma carreira brilhante no judaísmo. E ele fez aquilo que pensava que era correto fazer. Ele foi atrás dos cristãos. Eles pensavam, estes são os malandros, estão a pôr em causa a nossa religião, estão a pôr em causa a lei de Moisés, não era nada disso, mas... E portanto, eu vou persegui-los, e vou lançá-los na prisão, e vou dar cabo deles, e vou partir-lhes as pernas, e vou fazer e acontecer e não sei o quê. E numa dessas acessos de raiva, em que ele foi buscar mandatos de captura em branco, para ir atrás dos cristãos que fugiam para todas as partes, para não serem mortos, como Estevão, e alguns fugiram para a Síria, e para Damasco, e para Antioquia, etc. E ele na estrada de Damasco, em pleno campanha, com uma comitiva de soldados, quando ele estava com aqueles mandatos de captura nas mãos para ir prender cristãos que tinham fugido, ele não estava satisfeito que eles tivessem fugido. Ele queria-os mesmo manter na prisão. Era o ódio que imperava ali. E um certo fanatismo religioso. Eu fico muito admirado, fico muito chocado quando vejo pessoas imbuídas de um fanatismo religioso que leva a fazer mal às pessoas de quem discordam. Às pessoas que têm uma fé diferente. Às pessoas que têm uma forma diferente de encarar as coisas de Deus. E querem acabar com elas e matá-las e não sei o quê. É uma coisa terrível. Não é certamente o Espírito de Cristo que está nessas pessoas. É outro espírito qualquer. E este espírito negativo, esta vontade de acabar com essa seita dos cristãos, estava em Saulo de Tarso. Então, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro, uma epifania, teve um encontro especial. E ele ficou sem ver, foi levado como cego, conduzido até uma casa, uma telhada casa em Damasco, ouviu Jesus falar com ele, entendeu perfeitamente que era Jesus que falava com ele, porque ele identificou-se: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro-te é, ó Paulo, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões, que é como quem diz: duro é para ti andares a dar cabeçadas na parede. O que andas a fazer é dar cabeçadas na parede, porque eu sou o Senhor. E ele, durante aqueles 3 dias e 3 noites, em que não conseguiu ver, estava cego, eu creio que ele viu aquilo que nunca viu no resto dos dias de vida dele. Isto é uma convicção que eu tenho, não é que esteja escrito, é uma convicção minha. Durante aqueles 3 dias, Deus cegou-o para que ele não visse o mundo natural, para que ele pudesse ver o mundo espiritual. Para que ele não visse os olhos físicos, mas visse com os olhos do coração e ver as grandezas de Deus. A verdade é que ao fim de 3 dias as escamas saíram dos seus olhos, ele conseguiu voltar a ver, como antes, mas aquele homem era um homem mudado e tornou-se o maior defensor do cristianismo no primeiro século. O grande apóstolo dos gentios, um homem de Deus tremendo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um homem fantástico, que Deus usou de uma maneira tremenda. Olha, ele perdeu uma carreira brilhante no judaísmo, é verdade. Ele foi abatido,
Eu não sei se ele caiu do cavalo, a Bíblia não é muito explícita nesse aspecto, mas dá-me ideia que sim, quando viu aquela luz refulgente no caminho de Damasco, e aquela voz, e ficou assustado, e disse: Senhor, quem és tu? E Jesus apresentou-se. Ele, naquele momento, ele ficou abatido, mas não foi destruído. É curioso que Deus, para que ele não fosse destruído, fez-o cegar durante 3 dias. Às vezes há coisas que vêm à nossa vida que nós não entendemos muito bem, mas Deus, no seu eterno propósito, Ele sabe o que é que anda a fazer. E a única maneira de mudar aquele homem, que tinha convicções tão fortes, tinha tanto conhecimento humano, tanto conhecimento religioso, era que ele deixasse de poder ver o mundo natural para ver o mundo espiritual. E para isso tinha que cegar. Foi uma medida radical. Para um homem radical, Deus determinou uma medida radical. Saulo foi um homem abatido. Foi um homem abatido, mas não foi destruído. Aquele encontro na estrada de Damasco fez com que ele não fosse um homem destruído, antes pelo contrário. E vocês querem saber uma coisa? Ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Tal como a árvore, mesmo abatida, mas com raiz ainda na terra, consegue florescer, ele, Paulo, cumpriu, tal como Moisés, o propósito, o grande propósito que Deus tinha para a sua vida. Amém? Voltemos ao Antigo Testamento. Vamos pensar agora no profeta Elias, o grande profeta Elias. Um homem que esteve na iminência de perder a sua vida, face a uma sentença de morte ditada pela rainha Jezabel. Ele tornou-se um homem perseguido, deprimido e abatido, a tal ponto que pediu a Deus a morte. Ele tinha estado com a rainha Jezabel, tinha casado com o rei de Samaria e tinha trazido os cultos pagãos para dentro da nação de Israel. E agora haviam 400, pelo menos 400 profetas de um Deus estranho, o Deus Baal, e faziam lá as suas liturgias, as suas coisas, os seus sacrifícios, etc. E o povo estava a ser desviado do culto a Deus para o culto a um Deus falso, a um Deus estranho, ao Deus Baal, o Deus que vinha lá da terra de Jezabel, que era uma estrangeira. Então houve uma altura em que no Monte Carmelo Elias já estava pelos cabelos e fez um desafio. E eu creio que ele fez um desafio mesmo guiado pelo Espírito Santo. Estes desafios não se podem fazer de ânimo leve. Ele fez guiado pelo Espírito Santo. Ele desafiou aqueles 400 profetas de Baal e disse: vamos fazer uma coisa, para que o povo veja, e convocou o povo para estar ali à volta a ver. Vamos ao Monte de Carmelo e vamos fazer uma coisa, vamos construir um altar e vamos pôr ali uma carcaça do animal, de um boi, animal que se veja. E depois vamos ver, à vez, aquele Deus, o vosso Deus, Baal, ou o meu Deus, o Deus de Israel, aquele que mandar fogo do céu para consumir a carcaça do animal, é sinal que é o Deus verdadeiro. E o outro é um Deus falso. E deu a primazia aos profetas de Baal. Eles aceitaram o desafio. Caíram na asneira de aceitar o desafio. E aí estão eles de volta daquele altar, não é? Com o animal lá posto em cima, um altar feito de pedras, e depois em cima aquele animal, já morto, e começaram a andar à volta com as suas túnicas, os seus saltos, a cantar, a fazer os seus cânticos religiosos, a clamar, a invocar o Deus Baal, e mais isto, mais aquilo, e nada. Não havia fogo do céu, não havia nada. O animal continuava cru, tal e qual como tinha sido posto ali. E depois eles começaram a entrar em desespero, e começaram a rasgar as vestes, e começaram a gritar. E o Elias estava a gozar o pratinho e dizia assim: gritem mais alto, assim que o vosso Deus tenha viajado, ou que esteja a dormir, gritem mais alto para ele ouvir. E eles, naquela sua sanguice, desculpem a expressão, ainda começaram a arrancar os cabelos e não sei o quê. E ao fim de não sei quanto tempo, acabaram por desistir. Não tinham conseguido que descesse fogo do céu sobre aquela carcaça daquele animal. Ou seja, não tinham conseguido provar ao povo de Samaria que estava à volta que o seu Deus, Deus Baal, era um Deus verdadeiro, que
que ouvia as suas orações. E depois Elias disse: agora é a minha vez, cheguem-se para lá. E mandou despejar não sei quantos baldes de água em cima da carcaça do animal. Diz que se criou até um rego de água à volta do altar, para tornar a coisa mais difícil. Ele estava tão confiante que Deus ia responder. E estava tão confiante que aqueles fulanos precisavam de uma lição, não por eles, mas para que o povo visse, o povo de Samaria pudesse ver o poder de Deus. O poder de Deus de quem ele era profeta. Então ele depois não gritou, não bravestou, não rasgou as vestes, não arrancou cabelos. Ele apenas orou e disse: Senhor, mostra o teu poder. Mostra que és Deus, vivo e verdadeiro, e que os outros deuses são falsos. E derrama, lança fogo sobre a carcaça do animal. E exatamente foi isso que aconteceu. Sabe qual foi o resultado? O povo de Samaria que estava a assistir começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor, Deus de Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E foram atrás dos profetas de Baal e limparam-nos o sino. Naquela altura não era como hoje. Qualquer aldrabão fala em nome de Deus e ninguém o leva preso. Naquela altura, um falso profeta que dissesse uma coisa e que se visse que não era, que se provava que não era, cortavam-lhe o pescoço. Está a ver? Era um bocadinho mais a sério. Pois não, hoje qualquer palavra diz qualquer coisa. Mas naquela altura, a sua palavra ficava ligada àquilo que eles diziam. E se fosse falso, então eles estavam tramados. Eles foram mortos, os profetas de Baal. A rainha Isabel ficou furibunda com Elias. E ela disse: me caia já aqui uma coisa em cima, não foi esta expressão, mas é parecida e equivalente. Me caia já aqui um piano em cima de mim, se eu não matar esse homem, Elias. E Elias ouviu aquela história, chegou-lhe aos ouvidos e ele fugiu. Fugiu para fora da cidade. Fugiu. E sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus: ó Senhor, mata-me. Senhor, eu não posso viver mais, eu não quero viver assim. Ele estava perante a iminência da morte, a iminência de perder a sua vida. Faça uma sentença de morte. Um homem perseguido, deprimido, abatido. Mas depois ele teve um encontro com Deus na caverna. E vamos falar nisso no próximo domingo. Teve um encontro com Deus na caverna, que fez com que ele, apesar de ser um homem abatido, não fosse um homem destruído. E Deus disse o que é que ele devia fazer. E ele voltou e fez aquilo que Deus lhe disse para fazer. Não morreu com a rainha Isabel, pelo contrário, que ela é que morreu. E, resumindo e concluindo, Elias cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Apesar de ter sido abatido, apesar de ter sido quase destruído, mas não foi, porque era aquele encontro com Deus na caverna. E ele deu crédito a Deus. Quando nós cantamos, eu ando por fé, isto quer dizer que nós temos que dar crédito. Se andamos por fé, nós damos crédito àquilo que Deus diz. Não é que os homens dizem, é aquilo que Deus diz. E ele cumpriu o propósito da sua vida. Deixa-me falar de um outro homem do Antigo Testamento, Jó. Um homem temente a Deus, um homem sério, um homem com uma boa família, que apresentava sacrifícios em nome dos seus filhos também. Já que eles não apresentavam, então ele apresentava. Talvez o Jó é o livro considerado mais antigo da Bíblia, escrito há mais tempo. Mas a certa altura veio a adversidade à vida dele, e os filhos morreram, e o gado, e não sei o quê, e ele perdeu a saúde, perdeu os amigos, a própria mulher virou-lhe as costas e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele resistiu sempre. E ainda que fosse sentir-se profundamente abatido, ele ainda tinha uma raizinha lá, presa ao chão. Ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. E Deus restaurou a vida dele, restaurou a situação dele. Porquê? Porque ele, apesar de abandonado, abatido, a fé no seu Redentor impediu que fosse um homem destruído e cumpriu o propósito da sua vida. Finalmente quero falar de uma outra pessoa, que é o próprio Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, ele perdeu mesmo a sua própria vida.
Quando nós lemos lá em Isaías 53, aquele texto messiânico que fala do Messias sofredor, que só por revelação do Espírito Santo Isaías poderia imaginar, era um como de quem os homens escondiam o rosto. Não tinha beleza alguma. Está a falar do Cristo que tinha sido torturado. Bateram-lhe no rosto, puseram uma coroa de espinhos na cabeça, fizeram 30 pombinhas, chicotearam. Era como um de quem os homens escondiam o rosto. Dava dó olhar para a cara dele no momento da sua tortura, da sua paixão. Jesus foi um homem abatido, entregue a uma morte ignominiosa. E não me venha dizer que Jesus não estava abatido. Jesus, homem, estava assim. Sabe porquê? Houve um momento, quando estava já pendurado na cruz, que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele, enquanto homem, Jesus é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, mas enquanto homem estava profundamente abatido. Perante uma morte injusta, uma morte ignominiosa. Mas ao terceiro dia, ele venceu a própria morte e ressurgiu. E cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito. O seu propósito não foi apenas morrer. Morrer pelos nossos pecados, e já seria uma coisa muito grande. Mas o seu propósito também passa pela sua ressurreição. Nós adoramos o Cristo ressurreto. O Cristo foi morto, mas vive, mas está vivo para todo o sempre. O nosso propósito passa pelo Cristo que ascendeu ao céu. Nosso propósito, a nossa fé passa pelo Cristo que está sentado à direita de Deus. A nossa fé passa pelo Cristo que um dia voltará. Ele cumpriu o propósito da sua vida. Foi abatido? Foi. Mas não foi destruído. Abatimento não significa derrota. Abatimento não significa desistência. Eu estou a falar de abatimento a sério. Não estou a falar de partir uma unha. Está a ver? Não estou a falar de uns bicos de papagaio. Não estou a falar de uma coisinha qualquer que aconteceu. Uma contrariedadezinha que a gente teve lá no trabalho e que agora andamos chateadíssimos, já com dores de cabeça e problemas de saúde, porque não sei o que, temos a chaticinha no trabalho. Não. Estou a falar de coisas a sério. Pessoas realmente abatidas. Levaram uma cacetada na cabeça, que a vida lhes deu uma cacetada na cabeça. Esse abatimento não significa derrota. Não assuma isso na sua vida como uma derrota. E muito menos como uma desistência. Porque nós podemos ficar abatidos, mas ainda assim gerar vida como aquela árvore e cumprir o nosso propósito. O propósito de Deus é este: cumprir o nosso propósito. A nossa intenção deve ser esta: que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida. Não diz que é em pé, nem diz que é sentado. Pode ser até deitado, como aquela árvore. Pode ser abatido, mas ainda assim podemos dar fruto. Pastor, mas eu já tenho uma certa idade. Se eu fosse mais novo, eu fazia a obra de Deus, eu fazia acontecer. Não, isso é conversa, como diz os seus prazeres, de conversa para o boi dormir. Porque você pode fazer o que pode, com as condições que tem. Ninguém lhe peça que faça como se fosse um jovem, mas faça como sendo a idade que você tem. Pastor, se eu fosse mais letrado, se eu tivesse mais conhecimentos, eu fazia, acontecia. Ouça, mesmo com poucos conhecimentos, os discípulos eram praticamente indultos, quase todos. Portanto, não se desculpe nem com a idade, nem com a falta de conhecimentos, não arranje desculpas. Abençoe a obra de Deus, sirva a Deus da maneira como você está, da maneira como você é, com os recursos que você tem, com os recursos humanos e toda a espécie que você tem, porque não se perde mais do que isso. Mesmo sendo uma árvore, esteja caída no chão, ainda assim pode dar fruto. Não desista, não se deixe, não pense que está destruído, porque não está, porque ainda quando estamos em baixo, nós podemos dar fruto e fruto com abundância. Quando Deus diz que nós somos chamados a dar fruto, não diz que somos a árvore mais linda do pomar. Não, às vezes não são as árvores mais lindas que dão os melhores frutos, não é?
Eu conheço pessoas feias que têm filhos lindos. Não é o meu caso. Não, isso não tem nada a ver. As leis da natureza são, enfim, insondáveis, em grande parte ainda por os nossos conhecimentos. Não, e nós não conhecemos a maneira como Deus trabalha. Nós não conhecemos sempre como é que Deus faz. Temos umas pistas daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Deus já há situações em que trabalha desta maneira, outras vezes trabalha de outra maneira, mas o que importa é que Ele trabalha. E Ele trabalha, e para Ele trabalhar só precisa de uma condição: que você esteja disponível, seja em pé muito direito, seja sentado, tem dificuldade em levantar-se, seja deitado, mas ainda assim pode dar fruto. Que esta manhã nós possamos receber dentro de nós esta palavra. Nós podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos. Dizia o apóstolo